Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Na Paraná tem de tudo, tem pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem de tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, preço baixo o ano inteiro. Lançamentos, novidades, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Tem de tudo, tem. Na Paraná tem de tudo, tem pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa conexão aqui pelas redes sociais, nosso podcast, o Pode Tudo. Hoje nós temos uma convidada ilustre, filha da terra, ela que ressignificou muitas coisas na área profissional e vem ressignificando, reinventando, reformatando essa pegada dos designs, dos materiais, do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo de uma forma expansiva. Eu converso hoje aqui com essa ilustre Rafaela Dalmaso. Poxa, que legal ter você aqui, Rafaela. Bem-vinda ao Pode Tudo. Obrigada, Ei, não tenho nem roupa para todos esses elogios aqui, hein? Não vim nem vestida para tanto. Obrigada por me receber aqui no Pode Tudo. Tô bem contente e honrada também de bater esse papo aqui com você. Massa, para nós é uma honra, porque assim, você sempre teve essa pegada empreendedora, né? Foi se especializar, sempre trazendo novidades. E a gente sempre olhando ali, né, um olhar curioso, vendo você nichando, né? Falam muito hoje, tem que nichar, tem que especializar. E você já faz isso já, sei lá, bastante tempo, apesar de você ser muito menina ainda, né? Bem mais nova que eu. Adoraria. Como que surge a Rafaela nessa parte profissional? Você é sinopense da Gema, né? Uma família historicamente que tem uma relevância de inspiração para Sinop, né? O seu Geraldino, nosso eterno prefeito, enfim, sua mãe, seu irmão, pessoas assim sempre que foram referências de integridade, de empreendedorismo, de arrojo, de visão de futuro. Então, e você vem nesse mesmo DNA. Mas conta um pouquinho mais para nós aí, depois a gente vai chegar lá, fazer o merchan do mercadinho design, mas como é que a Rafaela surge profissionalmente, depois vai se remodelando, conta pra gente a história. Então, Fernando, eu nasci aqui, morei até os 16 anos aqui em Sinop, nunca tinha morado em lugar nenhum. Tem uma coisa muito curiosa que e aí eu fui estudar, fazer o terceirão em Santa Catarina. Uhum. A pessoa que nasceu em Sinop conhece duas estações do ano, né? A chuva e o sol, né? Então, quando tá nublado é mais fresco e quando tá sol é quente. Né? Uhum. Aí fui morar em Santa Catarina, o primeiro invernico que deu era um dia de sol e baixou dos 30, baixou para 16 graus. E eu, para mim, assim, se tá sol é quente, e fui para a escola de camiseta e era 16 graus. Todo mundo falou, meu Deus, não sabia o que era diferenciar a temperatura, porque só tinha morado em Sinop. Bom, fui para Santa Catarina, passei em arquitetura, fiz arquitetura, voltei para cá depois de formada para trabalhar na prefeitura no plano diretor de Sinop. Uhum.
Fiquei um tempo no plano diretor. 2006, aí é o Nilson daí, né? Isso, trabalhei com o Nilson, né? Nessa primeira formação do plano diretor. Olha agora que interessante. Está sendo revitalizado. 18 anos depois, a gente está revisando isso. E tem uma história lá atrás, né? Que o primeiro, que não era plano diretor, era o estatuto da cidade ali, foi assinado pelo meu pai, Verdade. né? Então, depois de tanto tempo, poder trabalhar no plano diretor em cima disso, e aí com todo o conhecimento, eu fiz estágio com o Jaime Lerner, então eu vim com essa bagagem, já foi muito interessante. E o Jaime esteve aqui. Teve aqui, né? E então passei por esse processo, depois abri escritório, dei aula na faculdade e comecei a minha carreira como arquiteta e urbanista. Mas você fez faculdade, você tinha o quê? 8 anos? Não. É que a pessoa trabalhou bastante, né? Eu voltei pra cá muito jovenzinha, né? Muito jovenzinha, depois de formada. E aí, plano diretor, escritório, dei aula na faculdade. Tem uma coisa... Trabalhou com Mira no plano diretor ali, então? Eu trabalhei com o Deraldo. Nossa, o Deraldo, verdade. Renato, ele... olha só. Doideira. A prefeitura, gente, tem que contar essas histórias porque as pessoas não têm noção. Trabalhei com Fernanda... Tinha 2 computadores, 2. A nossa sala tinha 4 pessoas, então a gente dividia. Metade do tempo trabalhava um no computador, metade no outro. Na época, só eu tinha feito faculdade no AutoCAD, que sabia mexer. Então, tudo que era para desenhar era eu, né? Até assim, deu todas as layers do mundo. Esses dias alguém falou assim, falei, esse mapa da prefeitura, né, da cidade, eu desenhei no computador, fiz todas as... Quadra, mapa, tal e coisa. Então, assim, tive um trabalho, além de intelectual, braçal aí, né, há um tempo atrás, no começo aí do plano diretor. Mas é muito satisfatório você olhar e saber que você fez parte de algo tão importante, Com né, certeza. na cidade, tão interessante. E aí foi. Você falou, né, Fernando, eu venho de uma família tradicional da cidade, de pessoas que acreditaram, que trabalharam firme, que investiram. E isso, por mais que você queira não se envolver, né, não consegue. Você tem uma responsabilidade, Sem dúvida, né? muita responsabilidade. E aí, por mais que quando você é jovem, você não tem noção dessa responsabilidade, aos poucos você vai fazendo as coisas e entendendo que você deve ter uma função muito maior na sociedade que simplesmente existir e fazer um trabalho corriqueiro, né? Então, ao longo desse tempo, mesmo muito jovem, de formada, eu me envolvi, eu fui da diretoria de CDL, então, dos núcleos sociais, mesmo muito jovem, formada, né? A gente compartilhou junto, lá atrás, com 15 anos, eu era presidente de Interact, né? De tudo isso, e isso vai carregando com a gente. Sim. E aí, depois da gente, né? Eu, profissional, isso veio junto. Então, sempre muito preocupada com as causas sociais, sempre isso tudo foi levando. Mas falando de profissão, fiz casa, fiz armazém, fiz escola, fiz tudo o que podia fazer em arquitetura, né? Trabalhei muito com tudo isso. Mas chegou um momento que, assim, eu sentia que eu podia fazer alguma coisa a mais. Eu gostava de fazer lojas, eu gostava de entender como que as pessoas chegavam e compravam. Por que você compra essa garrafa e não compra esse boneco? Por que você compra a xícara lilás e não compra a xícara amarela? Aquilo ali, sem entender o que, me chamava atenção. E eu não sabia direito o que era, não sabia, achava que nem era na minha área, né? Eu falava, nossa, eu arquiteta, tô me interessando por uma área que não é minha. Aí fui ter uma loja de decoração, né? Eu fui proprietária, sócia da Martinha, na Arcádia, né? Por 7 anos. E aí a gente começou, eu falei assim, vamos brincar um pouquinho, né? Comecei, como é que eu coloco os produtos na prateleira? Como é que a gente muda o layout da loja? E aí as pessoas começaram a falar, nossa, ficou legal, essa loja ficou diferente, essa loja ficou bonita. As pessoas começaram a comprar mais na loja. Aí
no sábado eu comecei a fazer um bolinho. Eu levava o bolinho da minha mãe, então todo sábado, se você fosse comprar lá um presente, uma coisa, tinha um bolinho. Aí eu comecei a entender alguns conceitos, isso lá 10 anos atrás, 12 anos atrás, que se fala hoje, que é da experiência, que é do visual merchandising, e tudo isso eu fui aprendendo intuitivamente, sem saber nem o nome disso, fazendo, né? Mas fui me interessando. Até que chegou um momento que eu entendi que eu queria trabalhar com alguma coisa que mexesse com o dia a dia, com o consumo, né? Que pudesse gerar uma experiência melhor, que as pessoas não comprassem essa xícara por comprar, né? Elas tivessem uma experiência em comprar alguma coisa, né? Que essa ir para um espaço comercial e comprar um produto, ele tinha que ser uma experiência, ele tinha que ser algo interessante, ele tinha que ser algo melhor. E aí entendi, depois eu falei, eu acho que eu quero fazer arquitetura comercial. Depois de um tempo eu entendi que isso se chamava Retail Design, o nome em inglês, todo chique, tal e coisa. E aí fui para os Estados Unidos, fui fazer uma especialização nisso, né? E voltei e fundei a Janduia, que é a minha empresa especializada em desenhar outros negócios, né? Então, a minha profissão começou, eu fiz casa, fiz quarto de bebê, fiz tudo isso para depois falar, eu quero fazer loja, né? Eu quero desenhar para os clientes, eu quero conectar quem decide entrar num espaço para comprar alguma coisa com aquela marca, né? E aí isso, daí fui estudar, né? Eu sempre fui muito interessada em aprendizado, isso eu herdei do meu pai, né? Que meu pai, por mais que ele tivesse a escolaridade primária, né? Ele estudou até o 2º ano primário, ele era uma pessoa muito interessada por conhecimento. Tinha uma pegada muito de engenheiro, né? Isso, muito de planejamento. Né? De planejamento. Se você não sabe, você tem que procurar alguém que sabe muito mais que você, para você aprender. Identifica os talentos a mais e trago para perto, né? E trago para perto. E daí ele falava assim, tudo que você não sabe, você pode procurar. Tudo que você não sabe, vai estudar, né? E daí tem uma coisa bem interessante, Fernando. Quando eu fui decidi estudar nos Estados Unidos, eu tinha um escritório aqui aberto com equipe. Eu vendi um imóvel para ir fazer o curso nos Estados Unidos, né? Todo mundo falava, é uma loucura, que loucura. Daí cheguei nos Estados Unidos para fazer o quê? Aprender a desenhar loja, né? Fui estudar na Disney, né? Que são os maiores especialistas em desenhar loja no mundo. E cheguei lá, tinha saído uma reportagem no New York Times ou na revista Times falando que que as lojas físicas iam acabar. Isso em 2013, né? Eu falava, gente, e eu que vim pra cá para aprender como é que faz loja física. Como é que faz loja física, a loja física vai acabar. Mas eles falavam que as lojas físicas que só vendiam produtos iam acabar. As lojas físicas que vendiam experiência iam continuar. Então, passado 10 anos, né, de 2013 para 2023, é o que a gente vê hoje e é o que todo mundo bate. Então, isso já se falava lá atrás, que a gente precisava provocar sensações, provocar experiências. Então, eu posso te dizer que eu tenho 2 eras da minha profissão, né? Uma que eu fiz casa, e a gente fez casas maravilhosas, entendendo como que as famílias podiam viver melhor naqueles espaços. E uma era entendendo como que o consumidor, como que as pessoas poderiam comprar e consumir melhor, né? Fica muito, o que a gente vê muito claro nesse movimento que você fez de ressignificar o termo de comércio de produtos manufaturados e da própria arquitetura, essa ligação que se cria no mercadinho design especialmente, né, de ter uma conexão por uma geração de experiência, um pertencimento, um acolhimento e fecha isso com uma memória afetiva de alguma forma, né? E aí sempre cria um frisson porque não tem não é rotineiro, né? Ele cria um frisson porque ele é cíclico, né? E cria então aquele burburinho e tal, e tem por trás disso,
Porque xícara todo mundo tem. Todo mundo tem. É xícara. E por que, né? que a gente compra essa? Qual que é o diferencial, Qual né? que é o diferencial? Precisamos construir esse relacionamento. E hoje, Fernando, o que, que a gente nota, né? Nós a gente não pode mais vender só essa xícara. Não adianta mais. Por quê? Porque você, enquanto a gente está conversando aqui, se você bater no seu celular, olha no Instagram, você compra essa xícara em menos de 1 minuto, né? Então, assim, o que, que a gente precisa? Você precisa ter... Por que, que você escolhe essa xícara? Porque você gosta da marca, porque a marca fala com você, porque de alguma maneira a marca te educou, ou ela te fez rir, ou, né, você não compra uma xícara porque ela é engraçada. Tem o pertencimento com a memória afetiva. Isso, né? isso. Ela gerou entretenimento, ela te educou, Então, assim, todos esses itens hoje, para a gente realmente se conectar com o consumidor e gerar experiência e, na consequência, claro, vender um produto, a gente precisa de muito mais do que o que era o PPP, né? Preço, promoção, produto, né? Hoje a gente precisa de outros itens. E aí, falando dessas transformações, eu entendi isso. E quando a primeira edição do Mercadinho de Design foi há 6 anos atrás, exatamente. Eu já atendia um certo número de lojas aqui em Sinop, e a loja falava assim: eu não consigo mais trazer o cliente para dentro, o cliente só quer condicional, eu acabei de reformar, você acabou de fazer esse projeto maravilhoso aqui e o cliente não vem na loja, só pede para eu mandar o produto na casa dele. Eu falei, bom, a gente tem que entender por que o cliente não vem na loja? Aonde que o cliente vai, né? Em algum lugar ele está indo, né? Em algum lugar ele está indo. Mas eu acho que ele está indo muito mais dos lugares que provoquem para ele alegria, simpatia, diversão, conhecimento. Então, hoje a gente nota que as marcas, que as empresas precisam estar no lugar onde que os clientes estão felizes, né? Então, você precisa encontrar uma brecha aonde que os clientes estão mais eufóricos, felizes. Você não compra mais quando você está de férias? Sim. Não é? Você, tipo assim, você não compraria aquela... Mexer com as emoções, você né? mexe com as emoções. Então, assim... Comprar é despertar as emoções. As emoções. Então, o que a gente entende? E, às vezes, no dia a dia da tua loja, é difícil de fazer, né, Fernando? Você tá ali cheio de problema para administrar, da equipe, se tem equipe, não tem equipe, né? Um monte de boleto para pagar que você acumula na sua mesa. Enfim, toda uma gestão de uma loja, de uma empresa que não é fácil. Você fala assim, meu Deus, eu ainda tenho que encantar esse cliente? Sim, tem que. Sim. Então, muitas vezes, naquele ambiente, a gente não consegue. Então, nós precisamos pensar em como que a gente pode levar a nossa marca para um ambiente onde o cliente esteja inspirado, esteja feliz, né? Então, quando eu fundei o Mercadinho de Design, há 6 anos atrás, era isso. Eu pensei assim, eu quero fazer um lugar legal para as pessoas acharem produtos legais e as pessoas estejam num mood legal. Sabe quando você tá assim... feliz, você tá mais você tá happy ali. Happy, né? Então, assim, todo o mercadinho, e é uma estratégia, né? A gente vai adicionando elementos para deixar as pessoas felizes. A música que toca, as pessoas que a gente coloca ali dentro, a disposição. Toda uma estratégia americana aí, né? É toda uma estratégia americana, né? A pessoa, a gente pensa, assim, em construído como para criar uma atmosfera né? amigável, né? Para que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz. Isso tudo é para que as marcas estejam ali e possam se encontrar com esses clientes, estar nessa vibe feliz, as pessoas consigam conhecer novas marcas, novos produtos e aprender coisas novas. Porque né? você acaba tendo uma conexão, um intercâmbio, tem uma partilha, tem uma troca. Exatamente, né? Tenho falado que, assim, o mercado, né, Fernando, você mais do que ninguém que está aqui
conectado com todos os negócios da cidade, dando consultoria, você sabe, os negócios têm mudado, né? As pessoas já não querem mais apenas comprar uma xícara, apenas comprar um carro, apenas comprar uma roupa, né? Elas precisam do entretenimento. Se a gente for olhar, por exemplo, o mix de produtos de lojas, de shoppings tem mudado, né? Antes era loja de sapato. Quantas operações de alimentação que não estão invadindo espaços que eram das lojas, né? Sim. Quantas operações de recepção, lounge, entretenimento, que estão invadindo no bom sentido, espaços que eram das lojas. Por quê? O consumidor tem se transformado, ele tem investido o tempo e o dinheiro dele em algo que lhe traga um outro tipo de prazer. Por quê? Porque muitas vezes comprar essa xícara, você não precisa mais ir numa loja, você compra na internet, porque você deu risada do cara que fez uma piadinha na xícara, enfim. E o mercadinho de design também passa por essa transformação, né? Então, a primeira edição, há 6 anos atrás, a gente tinha 95% das marcas que estavam lá eram de produto, né? Hoje, apenas 60% das marcas são de produto. 40% são de alimentação, entretenimento, experiência, saúde, bem-estar. Algo que não é assim. Você não levou isso para casa. Não, você recebeu ali uma experiência desse momento. Isso cria uma possibilidade de remete, né? Uma memória afetiva e acaba conectando os produtos manufaturados que sejam ali naquela atmosfera para poder promover isso numa expansão, né? Onde que foi o primeiro? O primeiro foi aonde é a Infinity hoje. A Infinity. Infinity, que era Sierra Móveis. Ah, sim, correto. Então ali foi o primeiro. Teve umas paradas lá fora e tal. Isso. Então, bonito lá. Isso, a primeira edição. Depois nós fomos para Sorriso, fizemos uma edição na Todeschini, né? Todeschini depois veio para Sinop, depois fizemos na DE. Fizemos no restaurante no Josefina, na Chapada Flores. E essa que é a 6ª edição, que está sendo, assim, num espaço que é um presente, né? Que é o Le Jardin, que é uma das casas mais bonitas que Sinop já teve. Foi desenhada pela Kátia Matsubara, no Jardim Maringá, 3 terrenos, sendo que 1,5 terreno é só jardim, né? Nossa. Então, por isso que se chama Jardim Secreto, né? Jardim botânico ali, privado. É um jardim botânico privado, e a gente vai espalhar aí todas essas experiências no jardim, né? Olha que legal. A Meloca ia vir hoje aqui? Você foi aluna dela? Eu fui aluna dela. Ela mostrou pra mim, ela falou, olha aqui, eu quero mostrar meu jardim. Ela tem um jardinzão lá também. Quantas festas? Todo mundo que foi aluno da Meloca já passou por festas, Halloween lá no jardim dela. Meloca é épica. Ela gripou ontem, ela falou, Fer, tô muito ruim, ela ia vir gravar hoje. Gente, ela é maravilhosa, ficou pra semana que vem. Maravilhosa. Ela falou, eu posso falar tudo que eu quiser? Eu falei, tudo Meloca. Tudo. Falando de história, falando de Meloca, você falou que tinha umas fotos aí. Mostra aí, umas fotos comprometedoras aí. Mostra o Jair novinho aí. Olha só. O Jair novinho é bom, ele vai ficar meio nervoso. Ele vai ficar nervoso, será? Olha só, tem essa foto. Essa foto eu e meu pai. Olha que legal! Que sensacional! Essa é clássica do seu Geraldinho, hein? Sempre que a gente vê as fotos oficiais da prefeitura, remete a essa. Né? Era mesmo nessa época aí. Nessa época. E você ali, bebezinho. E aí, assim... Você é a caçula? Eu sou a caçula, temporona, né? A família. Então, assim, quando eu nasci, a Cirlei já tinha 17 anos. O Jair, falando no Jair... eu era bebê, eu já tinha, 9 anos. A gente tem quase 10 anos de diferença, né? Então, assim, eu já nasci nessa família animada, né? Essa família italiana, animada, com um monte de coisas acontecendo. E todo mundo fala, nossa, Rafa, você faz tanta coisa, tal e coisa. Eu falei, gente, mas eu nasci numa família que tinha 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo, Multitarefa. Multitarefas, todo mundo, aquela agitação e
né, nasci logo, meu pai foi para a prefeitura e depois, né, as coisas e aquele monte de irmão. Então, assim, tinha casamento, aniversário. Imagina, uma família de 5, né? Tem aniversário todo dia, praticamente, né? Tem muita festa. Muita festa. Aí depois tem batizado. Tem batizado. Depois tem... Então, assim, é muita gente, é muita festa. E aí a gente vai vendo como que nós hoje somos resultados disso tudo, né? Na minha casa sempre foi essa coisa de conectar, né? Então chegava alguém novo na cidade, vem aqui que eu vou te apresentar para outra pessoa. E hoje eu acabo fazendo isso também, né? Então, por exemplo, ontem a gente fez o lançamento, né? Numa empresa que, apesar de ter 70 anos de história, né? Que é a Florence, ela tem 1 ano e pouquinho em Sinop, né? Então a gente, vamos apresentar essa empresa para mais empresas. Então, é algo que eu continuo fazendo profissionalmente, né? Então, conectando as pessoas, conectando marcas com pessoas, novas empresas, novos profissionais. Eu tenho, o máximo que eu puder, usar o meu trabalho, a minha voz, para colocar quem tem algo, quem faça algo em prol da sociedade, em prol do social, em prol do meio ambiente, né? Então, assim, o que o meu trabalho pudesse ser um instrumento de novas pessoas que pensam diferente, que pensam coisas novas, que querem inovar, que querem criar, que tenham criatividade, eu uso e apoio e incentivo, né? Então, é um pouco disso que a gente faz aí no dia a dia e no mercadinho também. Faz toda a diferença. Isso está muito ligado à lei do espelhamento, lei da semeadura, né? Exato. Partilha gera partilha. E o que você vai plantando dentro desses movimentos, né, nessas conexões, com certeza vai colhendo. Vamos falar com a Rafaela Dalmaso daqui a pouquinho. Depois, já no segundo bloco, um pouco mais outras perguntas. Aí nós vamos dar uma girada na chave aqui, falar do Mercadinho Designer, sim, mas de outras coisas mais pessoais, porque daí, afinal, aqui eu vou fazer a pergunta que nunca ninguém fez para ela. Até daqui a pouquinho, no segundo bloco. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína é pra mim e pra você a qualquer hora. Quitubaína. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. De tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, preço baixo o ano inteiro. Lançamentos, novidades, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Tem de tudo, tem. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Oi pessoal, de volta aqui com a nossa entrevistada da noite, a Rafaela Dalmaso. Rafaela, a gente estava falando aqui nos bastidores aqui antes sobre perguntas, a pergunta que ninguém fez, porque você é uma moça que já deu entrevista em rádio, fez lives com personalidades, fez entrevistas na televisão, na Poderosa, né? Já que é a Globo, né? Globo. E tantos outros veículos, né? Se comunica bem, fala bem. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta para você, mas agora não. Agora gente, eu quero falar... pânico. Eu quero falar com você. Aonde aperta pra sair? Eu quero falar com você sim. O Mercadinho Designer vai ser quando?
né? O endereço já pode falar, você Pode, lançou ontem, pode. né? Os parceiros que estão ajudando esse projeto, vende o peixe aí. Tá legal bom. a gente poder prestigiar as pessoas que apoiam essas iniciativas também, os empresários, empreendedores, né? Legal. Fernando, o mercadinho acontece nos dias 1, 2 e 3 de junho, agora. Ele vai acontecer no Le Jardin, que é um espaço super interessante. Ele é comandado pela Valesca Cordeiro, que é uma maquiadora, que é destaque no Brasil como uma das melhores maquiadoras de noiva do Brasil. E de todos os lugares que ela podia, ela é da terra, né? Mas de todos os lugares que ela podia escolher para morar, podia ser São Paulo, podia ser Rio de Janeiro, ela escolheu ter o espaço aqui. Então ela Sinop. tem Sinop, né? Sinop tem um magnetismo Tem um peculiar, magnetismo, né? tem um magnetismo. Então, o mercadinho é ali, nesse espaço. Já foi numa das casas mais lindas de Sinop, como a gente falou anteriormente. E ele vai acontecer ali. Ele fica na Rua das Magnólias, número 509, aqui no Jardim Maringá. Então, super próximo. E aí, deixa eu te contar, nós temos empresas super interessantes apoiando. Além de todos os expositores que são maravilhosos e interessantes, nós temos a Florence apoiando o mercadinho de design, apoiando toda a parte de design. Nós temos Hotel Caiali apoiando toda a parte de comportamento, porque ele é um hotel voltado a bem-estar. Nós temos Laboratório Santa Mônica, né? Ana, Doutora Mari, do Caiali, Ana, sempre isso, incentivando, né, o empreendedorismo. incentivando, exatamente. E aí, novas marcas como Track and Field, que chegam, né, que são novas, relativamente novas na cidade, dessa nova safra, mas de pessoas daqui também que estão inovando. E aí, no mercadinho, a gente também tem uma marca que é super interessante, que você conhece, que é a Paninoteca. Você sabia que a Paninoteca surgiu no mercadinho de design? Não. A Paninoteca, eu falava, Babi, você tem que participar. Ela falava, mas Rafa, como que... Só tinha chalé do italiano. Eu falei, vende aqueles molhos lá, aquele limoncello, mandarineto, né, que o Alexandre faz. E vamos vender um molho, um bolonhesa, um pesto. E eles fizeram e decidiram entrar no mercadinho com uma série de produtos de empório, né? E eu falei, mas Babi, deve ter uns lanchinhos italiano também, né? Porque não só de macarrão vive o italiano, né? Ela falou, sim, quando eu estudava lá, tinha, eu gostava de comer panini. E aí surgiu a Paninoteca. Prototipo ali vira Paninoteca. Prototipa e vira Paninoteca. Então, algumas marcas como essa, maravilhosas, nasceram no mercadinho. E claro que vai estar no mercadinho novamente. A Babi é uma figuraça, ela tá agendada para vir aqui falar com a gente também. E eu queria entrevistar um dia o Alexandre, né? Mas o Alexandre é meu irmão, meu chefe, meu líder. Mas ele não fala de jeito nenhum. Mas eles são maravilhosos. Você sabe que Denise, durante a... Energia total. Não, total. Durante a... Teve um tempo que a gente estava com o mercadinho marcado e veio pandemia, a gente acabou não fazendo. E aí nós fizemos uma série de lives, né? Eu falo que uma das lives mais emblemáticas foi uma que a gente trouxe, a dona Leonete, a Denise e a Babi, falando dessas 3 gerações, isso, né? Que legal. É histórica, tá lá salva nas lives do mercadinho. Eles viajaram esses dias pra Argentina lá, as 2 nonas lá. Das 2 nonas, é muito linda essa história. E a Rafaela, mais pro lado pessoal, assim, o que a Rafaela, dentro dessa vivência de morar no exterior, em grandes centros, conhecer pessoas, conhecer gastronomia, o que a Rafaela Dalmas não come de jeito nenhum? Não come de jeito nenhum. Nossa, difícil, tá? Difícil. Mas tem, né? Tem. Isso aqui eu não vou comer, não. E não é nem por... eu não como o que é ostra, tipo o que tá na concha. Ostra, marisco, essas coisas eu não como. Né? Aí tô fora.
tô fora. Mas de resto, come e especialmente bebe bastante, né? Toda, né? Sem preconceito. Se for aí. líquido, tipo cerveja, líquida. Toma vinho, toma drink, toma, assim. Legal. E a Rafaela tem uma pegada assim, claro, né? Fez formações, especializações e tudo mais, nesse fortalecimento de conhecimento, expansão de insights, ideias. O que é algo que você poderia guiar para as pessoas, um livro que você acha que é algo que marcou a sua trajetória, a sua vida, uma leitura, falar, esse livro aqui, meu pai, ou na faculdade, alguém que esse livro aqui a pessoa tem que ler, esse livro que eu já li mais de uma vez. Tem alguma coisa que é marcante para você? Olha, tem e ele não veio de herança, não veio da faculdade, acho que ele veio nos últimos 5 anos, mas é um livro que, se eu te falar que eu leio pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, é real. Chama Os 4 Compromissos. É os Pilares da Filosofia Tolteca. Isso, né? Eu falo que é um livro carpaccio, né? Fantástico. Porque ele é finíssimo, né? Mas ele tem muita sabedoria ali, né? Seja impecável com a palavra. Seja impecável com a palavra. Não leve nada pro pessoal. Não leve nada pro pessoal, né? E aí você vai entendendo que são compromissos que, e se você entende esses 4 compromissos, né, qualquer coisa que você faça na vida vá, né? Civilizações pré-maias, né, do México, é fantástico esse livro, faz parte de um treinamento que eu faço. É um dos capítulos que eu faço para a área de vendas. Então, é esse. Os 4 compromissos. Os 4 compromissos. Eu acho que assim, se a gente lê esse livro, eu adoraria ter lido esse livro com 15 anos, né? Mas acho que não ia ter maturidade para entender. Eu acho que eu comecei a ler ele, né, há uns 5 anos atrás, mas ele faz assim uma diferença brutal na vida. Eu acho que especialmente quando, né, te fala que você essa impecabilidade com a palavra, né, e o não levar para o lado pessoal deixa a sua vida muito mais leve. Muito mais leve. Muito mais leve, né? Eu queria achar ele aqui, Isso. eu tô lembrando aqui. Vamos falar. Vou fuçar aqui e algo assim ligado à questão das artes. Porque você tem essa pegada da arte, além da literatura. Tem uma música que você fala, pô, essa música mexe com o meu coração, mexe com as minhas emoções. Tem uma música que é muito emblemática para você? Você lembra disso pontualmente? Eu acho que assim, e não é porque nós estamos, né, falando muito disso, mas eu acho que para todo mundo, e acho que especialmente para as mulheres, né? Eu acho que eu não vou escolher uma, mas assim, o legado de músicas da Rita Lee, né? Ele traz, assim, eu acho que todas as mulheres têm um pouco ali de Rita Lee, né? Quando ela fala que ela vai viver a vida que ela quer viver, então eu acho que essa música tem um pouco de mim, assim, né? Então eu acho que no momento que eu decidi, eu sempre tive um sonho, Fernando, que era meu pai. Eu acho que o maior legado que ele me deixou foi ele sempre falar que eu poderia ir para qualquer lugar do mundo, que não tinha nenhum limite, né? Que aonde eu quisesse ir, se me coubesse, se fosse certo, eu poderia ir. Eu sempre tive uma vontade de morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo. E quando as oportunidades profissionais começaram a aparecer em São Paulo, eu tive ideia, eu falei, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que isso para mim, né? Daí todas aquelas síndromes que a gente tem. E eu acho que assim, quando eu vejo aquela música da Rita Lee, né? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, né? Então eu acho que ela é emblemática porque isso, eu acho que sim, eu queria viver numa cidade maior, eu queria ter acesso a cultura, né? Eu sempre fui muito interessada nisso. Então, eu acho que essa música, sim, é bem emblemática. Mas eu acho que toda
a biografia aí, todas as músicas da Rita Lee, acho que elas trazem essa questão um pouco, tem um pouquinho assim de provocação e revolução, né? E quando você fala de arte, de design, eu acho que todo artista, se ele não quer provocar e fazer um pouquinho diferente, né? Não... Quer chocar de uma certa forma, porque quer criar, imprimir uma digital, né? E eu acho que assim, não é nem o chocar, mas assim, de repente, ele quer fazer alguma coisa diferente do que foi feito anteriormente, né? Mesmo que seja ressignificar, é né? isso, Mas né? você tem essa pegada de vivenciar, né? Tenho. E você faz isso de forma plena. Nesse processo de construção de vivenciamento, você acredita que faz diferença para você construir o que hoje está falando muito também em termos de legado, por mais que você tenha tido esse ambiente de legado, para você construir o seu próprio legado, nesse ambiente empresarial, nesse ambiente de pertencimento, artístico, faz diferença? Faz diferença. E se você não se permite olhar vários mundos, né? Experimentar novas sensações, sair dessa... porque assim, a gente viver numa bolha, num conforto, é melhor, né? Ele faz bem, ele afaga nosso coração, né? Quando você decide, assim, ir saindo da sua zona de conforto, de repente o legado é esse, né? O legado é fazer o que né? Realizar um sonho, fazer algumas coisas que você realmente tem vontade, ousar, né? Criar, ter liberdade para pensar em algumas coisas que não foram pensadas anteriormente, né? Rafaela Dalmaso, Rafaela Dalmaso ou tem outro nome no meio ali? Rafaela, Priscila Dalmaso. E daí o pessoal fala assim, com 2 L's, com PH. Eu falava, gente, não, da maneira mais simples, não tem nada no meio, é assim mesmo. Onde a Rafaela quer ir ainda no mundo? Ai, tem muitos lugares. Fala um. Japão. Japão. Eu acho que sabe o que tem antagônico, né? E você sabe o que tem o Japão que me interessa muito? Que eu acho que isso fala muito... Oreo diferente, batata diferente, Ruffles diferente e Kit Kat diferente. Você sabe que no Japão, todos esses doces que a gente conhece aqui, eu sou especialista em doces. É diferente. Tudo lá sempre tem diferente. Olha só. Oreo, Kit Kat, todos e qualquer tipo de doce lá tem diferente. Olha, então vou anotar isso na minha lista de desejos lá. Algumas coisas que eu acho bem interessante do Japão é entre o tradicional, né? Que eles mantêm uma cultura, uma tradição, e ao mesmo tempo, na contrapartida, eles são super ousados, transformadores, inovadores, com uma educação assim particular. Então eu acho que esse antagonismo da tradição e da inovação andando ali um pouco juntos, eu acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção. Sim. E eu gostaria muito. Esse é um lugar assim que está na minha lista. Qual a música que você não gosta de jeito nenhum, que você não compraria, não baixaria no podcast? Eu não baixaria no podcast. No Spotify, desculpa. No Spotify. Essa música de jeito nenhum. E acho que e ultimamente, assim, se você pegar as minhas playlists, elas vão da Rita Lee ao sertanejo, passa por tudo, né? Mas de repente, não sei. Não sei. Me comprometer aqui. Mas olha, se fosse a Rafaela de, sei lá, 4 anos atrás, eu ia falar, eu não ouço funk, eu não ouço não sei o quê. Depende, música muito estado de espírito também, né? Gente, hoje eu me divirto bastante, né? Mas eu acho que... eu vou preferir aí o rock, né? O jazz, esse é o que eu prefiro, né? Rafaela, o que é a vida para você? A vida, ela é esse caminho que você percorre e que você escolhe com quem você percorre, como você observa ele.
E o que você leva e o que você deixa desse caminho, né? Então, para mim, a vida, ela é esse conjunto de experiências que a gente pode passar. Eu posso percorrer essa vida com você, mas o que você vai coletando ao longo dela e para os lugares que você vai olhando pode ser diferente do meu, né? Então, eu acho que a vida é tudo que a gente vai trazendo junto, coletando, e eu acho que mais importante do que até o destino, a jornada, é quem a gente vai levando na vida junto conosco, né? Então eu acho que um dia um terapeuta, né, um psicólogo me perguntou, ele falou, lá no final, né, se você tiver alcançado tudo que você deseja, né, profissional, material, tal e coisa, como que você gostaria de estar? Eu falei, eu gostaria de estar num lugar assim, com uma mesa cheia de amigos, com a minha família reunida, né? Então, eu acho que a vida é essa jornada que a gente tem que caminhar, mas com quem a gente caminha também, né? Quem está do nosso lado caminhando, quem contribui, quem troca com a gente. Eu acho que nós somos muito desse meio que a gente leva, né? Eu acho que também são essas pessoas que nos influenciam para que lado que a gente está olhando, se a gente vai mais para frente, se a gente volta umas casas, né? Acho que é um pouco disso. É bem legal, é bem impactante essa leitura. E você tem alguma frase assim que é marcante para você na sua jornada e que às vezes você lembra dela e fala, poxa, essa frase, essa passagem, essa letra, esse emblema, essa marca que faz diferença para você? Gente, eu sou assim, acho que ruinzinha. Eu sou ruinzinha de frases, né, Fernando? Mas eu acho que eu acho que eu poderia resumir, que fala um pouco dessa última, né? Que a vida é mais do que o destino e do que a jornada, é quem caminha junto com você, né? Então, se você puder ter esse privilégio e escolher bem e ter esse caminho rodeado de pessoas que te façam bem e que entendam e te aceite, te incentive e faça o seu caminhar ser melhor. Eu acho que você teve tudo na vida e aí ganhou na grande loteria da vida, né? É verdade, é um jogo intenso de construção. Daí a Rafaela tá caminhando serena, tranquila, um lugar bonito, um gramado bonito, árvore fresco, passarinhos cantando, fresquinho, nevoado, pensando, já lá na frente, já cabelinho branco, né? Já tava na maturidade, olhando que é tão importante quanto a linha de chegada é a caminhada que se faz e as pessoas que você traz caminha junto. E aí você tá lá fazendo essa caminhada e você vai olhando, só você, os passarinhos e tal, e você encontra seu pai, seu Geraldino. E olha para ele e fala o quê? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz para ele, né, um pouquinho antes da partida dele, né? Eu acho que ele poderia fazer essa pergunta para mim, né? Acho que eu vou inverter, aquela bem assim que vou dirigir, né? Eu perguntei para ele, Fernando, isso é uma coisa muito pessoal. Você falou que ia perguntar coisa pessoal. Eu tive o privilégio de perguntar para meu pai um pouquinho antes dele falecer se ele tinha sido feliz, né? E ele me respondeu que ele tinha feito tudo o que quis. Então, se ele me perguntar se eu tinha sido feliz, e pode ser agora, né, aos 40, ou pode ser lá aos 80, aos 90, se eu tivesse o privilégio de chegar lá, se eu fui feliz, né? E pelo resumo da ópera, né, eu vou falar que sim, que eu fiz tudo o que quis, né? Que eu arrisquei, que eu errei, que eu acertei, e que caminhei com pessoas que eu queria caminhar e que no final eu espero falar que sim, né? Que eu fui fazendo tudo que eu desejei, tudo que eu queria. Legal demais. Rafaela Dalmaso. Rafaela, nós caminhamos aqui para o encerramento dessa conexão.
Poxa, eu quero reiterar aqui minha gratidão, minha alegria por você estar conosco, graças aí à sua história, à sua trajetória, né, o legado que você tem profissionalmente, portas abertas, de reconhecimento da comunidade sinopense, norte mato-grossense, conexões em comuns como a Daniela Melhorança, né? Super Dani. Nos aproxima, nos aproximou e sempre tem um serviço incrível prestado para a cidade de Sinop também. A Dani é a irmã, amiga, confidente e tudo mais, partícipe de confusões, revolucionários e tudo mais. Mas, e você aqui reiterando nosso carinho, nossa gratidão, eu quero que você, por favor, deixe a sua mensagem final aí, suas colocações, o @, reforce o convite para o Mercadinho. Fernando, primeiro quero te agradecer a oportunidade, o espaço. Eu tenho uma admiração profunda por quem continua inovando ao longo do tempo, né? Não é de hoje que você faz isso, né? É de muito tempo. De muito tempo você continua, né? Eu acho que quem... Já bem, Pedro, quase 50 já. Você continua inovando e você continua abrindo oportunidades para conectar as pessoas. E se eu hoje faço isso, foi porque também tive uma escola boa aí, né? Com vocês todos nessa juventude. Então, primeiro te agradeço. E é dessas conversas, é dessas oportunidades que a gente tem que novas pessoas se estimulam a fazer coisas diferentes, a tentar novos formatos, como você está fazendo. Então, obrigada. Obrigada, Dani, por fazer essa conexão aqui maravilhosa. Eu vou reforçar, então vou deixar o meu @, que é o @Rafaela Dalmaso. Ali, Fernando, reúne um pouco dessa confusão que é a minha vida, mercadinho de design, Janduia e alguns... Esse caldeirão alquímico. Isso, né? Ali reúne tudo. E o mercadinho de design, @mercadinho de design no Instagram, a gente tem uma participação super intensa, contando tudo o que está acontecendo. E reforçar o convite no dia 1, 2 e 3. Eu espero vocês no Le Jardin. Todas as informações estão no Instagram do Mercadinho, horário de funcionamento, programação, as palestras que a gente vai ter, workshop, aula de meditação, de pilates, tudo vai estar lá, tá? Então, eu espero vocês. E aí, o que eu deixo e eu peço aí para as mentes criativas, que a gente continue, como você faz, estimulando uns aos outros com novos projetos, né? Sabe quando a gente recebe um projeto? Quando eu estava saindo daqui, eu acabei de ver 2 meninas saindo, né? Sim. Eu adoro ver quando tem gente nova, corajosa, criando coisas novas. Então, assim, que a gente possa estimular e dar uma... estimular pessoas para fazer algumas coisas que, de repente, a gente não teve coragem lá atrás, né? E que essa corrente de estímulos, coragem, empoderamento aí de ideias, né, que a gente possa aí multiplicar as ideias. E se todo mundo estimular um pouquinho mais, a gente fazer um pouco mais, seja dentro da nossa casa, né? Com alguém que está tentando fazer um projeto diferente para a escola, né? Que seja uma faculdade que não era exatamente o que a família estava pensando, mas se a gente criar esse coletivo de ideias que estimulem a gente a pensar diferente, a criar novas coisas, eu acho que a gente pode ter uma comunidade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e tudo melhor. Eu sou um pouco romântica e idealista nesse sentido, né? Mas eu acho que é isso. Se a gente puder dar força aí para novas ideias e para novos negócios, novo tudo, essas pequenas inovações, né? Só a gente não boicotar e incentivar um pouquinho, a gente tem um ambiente muito mais criativo, muito mais aberto, muito mais inovador e quem sabe o que pode acontecer com uma pequena ideia, né? Bom demais. Rafaela Dalmaso, obrigado. Obrigada a você. Destemida, pioneira, inovadora, fundadora desse movimento empresarial de empreendedorismo incrível que é o Mercadinho Designer.
E vocês vão estar acompanhando pelo arroba, fala de novo aí, Rafa. Arroba Mercadinho de Design. Tá aí, acompanha a gente. Obrigado, Rafa. Obrigada a você, Pessoal, Fernando. tchau, tchau. Até o próximo encontro com pessoas tão especiais quanto a Rafaela aqui, partilhando o seu conhecimento, sua jornada, para inspirar pessoas. Assim como eu falo em alguns programas, não falo todos, a sua energia contagia a minha. E a gente se encontra no próximo encontro, no podcast, no Pode Tudo. Deus abençoe a todos e tchau, tchau. Até mais. Tá bom?